Saúde, amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. A você que segue aí, nos acompanha no nosso canal no YouTube, aquele abraço, Deus abençoe. Exposição do livro de Josué no capítulo 9, do 1 ao 27. Será o texto básico da nossa lição do próximo domingo, Josué capítulo 9, do versículo 1 ao 27. Vamos estudar a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, pega uma caneta e vamos ao estudo da palavra de Deus. Mas antes, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe, que Deus te abençoe. Josué 9, capítulo 9, do 1 ao 27. Versículo 1 e 2. No versículo 1 e 2, todas as nações, aquelas nações que Deus havia falado que entregaria na mão de Josué, as terras que Deus daria ao seu povo, todos eles se unem contra Josué. Por que eu fiz assim? Porque numa guerra, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A Bíblia diz que quando disserem a paz, sobrevirá repentina destruição. Então, eles se unem. Mas essa união, a gente não pode ter firmeza numa união de países para derrotar o outro, porque tem os interesses. Toda guerra, os países têm os seus interesses. Existe um conflito de interesse por trás de uma guerra, que é o interesse político e econômico. Quem vai governar aquela terra dominada, e as economias, o que eu levo, come a parte. Então existe um conflito de interesses muito grande em uma guerra. Então é uma união, aqueles países que eram cidades, eles se uniram, mas não eram amigos um do outro. Tanto é que as cidades eram muradas, como Ai, Jericó, havia divergência entre eles. Mas agora eles se unem para combater Josué. Ninguém está pensando em bem comum. Todos eles estão olhando cada um para o seu umbigo, ou melhor, para qual será o seu benefício, em que eu serei beneficiado nesta guerra. Nós estamos vivendo uma guerra aí, e nós estamos vendo os países com grande interesse em benefícios. Até fingem que estão ajudando, mas no fim da linha, a intenção é se beneficiar da guerra. Infelizmente, é a situação do ser humano e do homem. Só para dar uma paliativa nessa união, porque é difícil o homem se unir para o bem de todos. Não, é o benefício próprio. Senão a gente não teria mais guerra. É sempre assim, o mais fraco pedindo socorro ao mais forte. E nessa ocasião, os reinos se uniram para virarem uma potência, para combater Josué, porque ao ver deles era imbatível. Já havia destruído o rei gigante, o Egito, Jericó, que era a barreira principal para ter acesso a esses reis. Então eles se unem para formar uma potência militar contra Josué. Para eles sabiam que Josué tinha feito, que Deus tinha feito através de Josué, e para eles agora era matar ou morrer. E nós sabemos que era só morrer, porque operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembrando que na outra exposição citei a parte espiritual na guerra, e sempre existiu, por isso que Deus sempre disse para o povo: santificai-vos. Então a parte espiritual, o poder do maligno em combate, nós vamos ver na Bíblia ele fazendo tempestades, fazendo sinais, prodígios, lá naquela parte lá da vida de Jó. Então não podemos ignorar essa parte espiritual da guerra. Agora, por que Josué está indo para combater essas nações, ou essas cidades? Juízo de Deus. Juízo de Deus, prometido há mais de 400 anos atrás. Juízo de Deus. Então eles devem ter pensado, eles ouviram, com certeza ouviram falar que
Abraão voltaria para tomar aquelas terras. Só que Jacó desce ao Egito. E durante esses anos, 400 anos de escravidão do povo lá no Egito, eles não acreditaram, não. Eles não acreditaram que aquele povo ia sair do Egito, escravos. Vai sair como? E continuaram pecando, transgredindo, até que encheu o cálice da ira de Deus, encheu a medida. Isso aí está em Gênesis 15, 18 e 19. Vamos ler? Naquele mesmo dia, fez o Senhor concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio Eufrate até o grande... desde o rio do Egito, o rio Egito, até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Ferezeu, o Quenezeu, e o Cadmorreu, o Eteu, o Perezeu, os Refaíns, e os Amorreus, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. E os Eveus, que nós estamos estudando, que eram os Gebeonitas, que não estão nessa lista. Então, Deus deu essas nações a Josué para serem destruídas. Deus disse a Abraão que chegaria esse dia, juízo. O juízo de Deus viria sobre esse povo, como veio em outras épocas. E por fim virá o juízo final. Aí Josué será o Senhor Jesus, que agora ele é nosso advogado, mas naquele grande dia ele será o grande juiz. E não vai adiantar tentar enganar ele, não tentar enganar. Quer dizer, a Bíblia diz que chegarão diante dele, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Não vai enganar, não tem como enganar o Josué, que é Jesus, no juízo final. Então, o que está acontecendo hoje? Todo mundo, todo ser humano tem a chance de fazer como nós vamos estudar aqui os Gibeonitas. Abrir mão de tudo, se converter ao Senhor Jesus. Eles abriram mão de tudo. Jesus, o que Jesus dá? Vida eterna. Eles abriram mão de tudo por uma vida passageira, que haveria de passar, mas eles quiseram viver. Versículo 3, lá na terra deles, eles estão lá na terra deles, lá em Gibeão, eles eram gibeonitas, os heveus, eles estão lá na terra deles, aí ouvem falar o que Israel fez a Ai. Você lembra o que Israel fez a Ai? Capítulo 8, versículo 26, destruíram todos os moradores. Versículo 28, queimou a Ai e a tornou num montão perpétuo e em assolação. Então eles ouviram falar disso. E eles seriam os próximos da lista. E agora, o que fazer? Será que eu e você faríamos o mesmo? Para pouparmos as nossas vidas? Bom. Versículo 4 e 5. Aí eles ouviram falar, reuniram o conselho dos anciões, que me parece que era uma cidade governada pelos anciões. Eles ouvem os conselhos e arrumam uma estratégia para ficarem vivos. Eles se fingem de embaixadores, eles usam disfarce, se fingem de embaixadores, ou seja, representantes de um país, usaram disfarces. Eles vão até lá em Gilgal, onde está o acampamento e onde está Josué. Então eles estão disfarçados. Viemos, o disfarce era uma mídia que estava dizendo, vieram de longe. Vieram de longe. Amados, o que causou o maior sofrimento no apóstolo Paulo foi os falsos irmãos infiltrados no meio da igreja, no seio da igreja. Foi o maior sofrimento que o apóstolo Paulo reclama, são os falsos irmãos. Aí eles trazem pão velho para enganar, sapatos velhos, roupa velha, um odre de vinho bem fermentado. E nossos dias? O que acontecerá? Segundo nós lemos em Mateus 24, 24. Vamos ler Mateus 24, 24. Eu estou dizendo o disfarce que vai ser nos nossos dias. Terrível. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam
até os escolhidos. Graças a Deus que não será possível. Mas farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. 2 Coríntios 11, 3. Vamos ler aí também 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo, o apóstolo Paulo dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de algum modo, de alguma sorte, corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade em que há em Cristo. O apóstolo Paulo temendo pela igreja, dela ser enganada. Amados, nós estamos vendo acontecer, na verdade, a igreja, o evangelho, a maioria, a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho apertado, são poucos os que entram, os que acertam esse caminho de santidade, de renúncia. Eu ouvi um pregador bem famoso, da atualidade, bem jovem. Ele disse que mais de 70% das pessoas que frequentam esses grandes templos, que reúnem milhares de pessoas, ele disse que isso é uma bolha. Eles não estão ali por causa de Jesus, por causa de Deus, porque se converteram. Não. Eles estão ali por causa de negócios, por causa do calor humano, por causa do emocionalismo. Então nós estamos vendo aí, no meio evangélico, o engano. Satanás virá como anjo de luz, diz o apóstolo Paulo. E tem muita gente enganada. Enganada. Então está aí Mateus 24, 24, 2 Coríntios 11, 3, a preocupação do apóstolo Paulo, da igreja ser enganada pela serpente. Não é a serpente, é o espírito da serpente. Porque Eva morreu, a serpente morreu, mas aquele espírito ainda está por aí. Ainda está por aí enganando a muitos. E cá para nós, há muito engano nessa terra. O espírito do erro já está assentado em muitos púlpitos. Tem muitas igrejas que Jesus não pode entrar porque fez aliança com o mundo, abraçou o pecado e estão sofrendo as consequências, ou vão sofrer. E a verdadeira igreja será perseguida, com certeza, por essa bolha, que não vai querer perder o seu status, a sua primazia, no que se chama de mundo gospel, e eles vão perseguir a verdadeira igreja. Não se ilude, não se engane, porque essa bolha ela vai estourar. A maior tática que Satanás está usando agora para enganar é a distração. Vai te distanciar de Deus. Você é distante de Deus, sem discernimento. Aí ele faz com você gato e sapato. Claro, se Deus permitir. Versículo 6 ao 13. Agora eles arrumaram a estratégia vai ser assim, 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 assim. Aí do versículo 6 ao 3, eles chegaram a Josué. Engraçado que eles já chegaram pedindo aliança. A mídia, a roupa, o pão velho, já estavam mostrando, aparentemente, que eles tinham vindo de longe. Então eles já chegam pedindo aliança com Josué. Aí Josué vai dizer, vocês são cananeus, como que vocês vão habitar entre nós? Aí eles usam, talvez, se posso dizer, um plano B. Nós somos teus servos, viemos de uma terra distante. A gente viu o que vocês fizeram ao Egito, a Og, o rei gigante, tinha uma cama de 4 metros de comprimento. O rei de Bazã, o rei dos amorreus. Versículo 10. Os 2 reis dos amorreus, o rei de Hebron e a Og, rei de Bazã. A gente conhece todas as histórias, sabe por onde vocês passaram. E a vitória, que chegaram lá em nome de Deus. O Deus de Israel. Aí Jesus diz, muitos virão em meu nome. Eles vieram com o nome de Deus para cima de Josué e dos anciões. Agora, por que eles não disseram, nós vimos o que vocês fizeram a Jericó e a Ai? Por quê? A estratégia. Se eles falam isso, eles seriam descobertos
Se eles vieram de longe, eles não sabiam de nada. Era um João sem braço, no ditado popular aí. Então nós vimos o que vocês fizeram lá ao Egito. Aí vem contando a história. E não chega nem em Ai, nem em Jericó. Eles omitem. A estratégia está toda armada. A Bíblia chama de estratagema. Ele já vem com tudo combinado. Então eles se fingem embaixadores, chegam a Josué e contam a história. Vem disfarçado, versículo 9. Ou melhor, do versículo 11. Versículo 11, aí eles mostram os pães, aqueles pães velhos, a roupa velha, o odre velho. É a primeira estratégia. Viemos fazer aliança. A mídia está aí, nossas roupas velhas, que está dizendo que a gente veio de longe. 3 dias de viagem não dá para desgastar a roupa tanto assim, que era onde eles moravam. Nossa roupa está falando, então não precisa a gente falar, vamos pedir aliança. Aí eles começam agora a mostrar as provas, as supostas provas de que eles realmente eram de longe. Versículo 11. Reunimos o conselho lá, e os nossos anciões nos mandaram tomar provisão e vir até a ti, para nós fazer aí essa aliança, para a gente não morrer. Versículo 12 e 13. Eles vão mostrar o estado. Versículo 14. Aí é que esse versículo é muito sério. Versículo 14. Depois deles mostrarem tudo aquilo, a mídia, né? A mídia está passando aí. O que você está vendo? Dependendo do que você está vendo, você deixa de ver Deus. Existem milhares de adeptos de Satanás criando conteúdos para te influenciarem para você deixar de ver Deus. Então eles vão vendo pão velho, roupa velha. Aí no versículo 14 vem o engodo. Aí os anciões, Josué, estão olhando, verificando aquilo tudo. Aí no versículo 14, a cereja do bolo. Aí, temos aqui presente que os anciões mandaram. Devia ter ouro, prata, cereais, lá da terra. Porque tem coisa que tem aqui no Brasil, lá na China não tem. Tem coisa que tem lá na China e aqui não tem. Então, novidades da terra, cereais, sementes, isso era dado como presente. Então, eles mostraram o engodo. Devia ser ouro, prata. Aí os anciões e Josué foram engodados. Tomaram, versículo 14, tomaram da sua provisão. Eles tomaram da sua provisão não foi pão velho, não. Vinho velho, não. Foi os presentes que eles trouxeram na mula, ou no jumento, sei lá. Trouxeram nas costas do animal. Devia ser muito presente para engodar os anciões de Israel, os líderes tribais, e a Josué. Devia ser muita coisa e coisa boa. Então o inimigo sempre usa essa tática. O engodo. Nós temos que vigiar muito com o engodo. A astúcia cruel que Satanás usa para nos derrotar. Por isso Jesus diz, vigiai e orai. Primeiro vigia. Vigiar a todo tempo, a todo momento, orando sempre, buscando de Deus discernimento, porque nesse versículo vai dizer, não consultaram a boca do Senhor. Não tome nenhuma decisão sem falar com Deus. Não falem com o homem antes de falar com Deus. Aí eles não vão tomar o conselho da boca do Senhor. Ficar ali naquele engodo e vão pegar os presentes, vão ser enganados. Você vai ver lá também em Salomão, fazendo aliança com os reis. Aí, a tentação de Salomão foi brava. Davi havia devastado vários reinos. Davi era praticamente o imperador. Ninguém ousava se levantar contra Davi. E Salomão assume o reino nesse apogeu. Todos os reis da terra queriam uma aliança com Salomão. Quem não queria? Eles queriam uma aliança com Salomão para ficarem protegidos. Porque quando faz uma aliança com um país,
Essa aliança, ela protege esse país. Como depois Josué teve que ir lá, ou melhor, os gibeonitas foram atacados por 5 reis que se uniram para destruí-lo, e eles vieram correndo a Josué. Josué consulta o Senhor, reúne o exército e sai para a guerra para defender os seus aliados, que eram os gibeonitas. Então todos os reis queriam uma aliança com Davi. E o que eles faziam? Faziam Davi pecar. Assim como Balaão fez Israel pecar, o pecado enfraquece o povo de Deus. Por isso que as estratégias de Satanás é para você pecar, quebrar os princípios, quebrar a aliança, porque enfraquece o povo de Deus. E Salomão vai se enfraquecer porque, pelo menos, pelo que a Bíblia diz, casou-se com 700 princesas. Você imagina 700 reis enviando as suas filhas, ou supostas filhas, para Salomão, para fazer aliança. E Deus havia falado, não casem, porque elas vão perverter o vosso coração. Está aí, 1 Reis, capítulo 11, versículo 13, versículo 3. 1 Reis, capítulo 11. Salomão vai se casar, fazer aliança com vários reinos. Então, como eu já disse, simboliza uma proteção. Quem não quer ser protegido para o império? Engraçado que lá na frente, quando Israel peca, eles vão tentar fazer aliança com o reino lá, e os camaradas falam assim, nós fazemos aliança com vocês, contanto que cada um de vocês arranque um dos olhos. Terrível. É mais ou menos isso. Eles teriam que vazar um dos olhos para fazer uma aliança, para receber uma proteção do reino. Coisa terrível. Hoje nós temos colisões de reinos, temos a OTAN, G20, vários grupos de países aliados que mexeu com um, mexeu com todos. Então Salomão, ele vai recebendo princesas como um ato de aliança e vai se casando. E isso foi a desgraça de Salomão. O engodo. O engodo foi a desgraça de Salomão. O engodo no dicionário está má fé para obter vantagens, fraude, isso é engodo. É quando você está querendo levar vantagem de alguém. E aqui os gibeonitas, eles enganam Israel para ficarem vivos, porque eles seriam a próxima vítima. Versículo 15. O concerto foi selado pelos anciões, pelo Josué. Foi selado o concerto. Aí no versículo 16 e 17, Israel partiu para lá, justamente para essa terra lá, dos Aveus, onde estavam os gibeonitas. E com sangue no olho, como diz aí o ditado quando o camarada está bravo, eles com a espada e vão matar, e vão saquear, vão fazer o que Deus mandou. Eles vão caminhar 3 dias para essa guerra e vai chegar lá e dar de cara com quem? Os gibeonitas. Eles chegam lá e eles dão de cara com os gibeonitas. Contaram uma história de que os gibeonitas, eles foram e ficaram lá com Josué no meio de Israel, morando lá. E essa história não é verdade. Os embaixadores, supostos embaixadores, vieram, fizeram aliança e voltaram para a sua terra. E foi bastante deles. A Bíblia não fala a quantidade, mas deve ser uns 7, 8, talvez. Mas devia ter uma caravana. Fingir que veio de longe, realmente. Então eles fazem a aliança, voltam para a sua terra. A Bíblia diz, ai daquele que tirar um tio ou um jota, ainda que você esteja contando uma história, uma suposta história. Se for da Bíblia, tem que contar o que está escrito. Porque Deus não terá o culpado por inocente. Aí vem lá aqueles camaradas, supostos embaixadores, atendê-los, negociar, para apaziguar a guerra. A Israel cai o queixo. Versículo 17.
versículo 17. Eles disseram, ou melhor, as suas cidades eram Gibeão, que era a capital, tá? Porque na época ela parece que não se usava a expressão bairro. Eu estou aqui num bairro São Miguel, mas pertence a Seropédica. Então era uma capital e tinha mais 3 cidadezinhas que pertencia a essa cidade. Inclusive é uma cidade grande, fortificada, maior do que Ai, certo? Então pertencia a essa cidade Sefira, era o nome de uma cidadezinha, Berat e Kiriat Jearim. Você vai lembrar que lá na frente a arca ficou lá em Kiriat Jearim. Parece que ele ficava nas terras de Judá. E Davi manda buscar a arca e lá na frente nós vamos ver essa história. Então, Gibeão, a terra dos heveus, era a capital e tinha essas 3 cidadezinhas que pertenciam a Gibeão. Essa cidade e essas componentes, agora Israel estava no sal, porque havia feito aliança com eles. E feita essa aliança, eles não poderiam matá-los. Eles não poderiam matá-los por causa da aliança que haviam feito. Aí você vai ver, nós vamos ver lá na frente, Saul, o rei Saul, vai matar os gibeonitas. Lá na frente o rei Saul vai matar os gibeonitas. Por quê? Porque o sacerdote deu provisão a Davi, deu a espada. Vamos ver o texto aqui. 2 Samuel 22, 18, 19. 2 Samuel. Não é 2 Samuel. 1 Samuel. Abri errado aqui. 1 Samuel 22, 18 e 19. Então o rei disse a Doeg: vira-te, tu, e arremate contra os sacerdotes. Passou aqui um pericano. Arremete contra os sacerdotes. Arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edumeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam a éfode de linho. Doeg mata 85 sacerdotes. Mas depois, no versículo 19, Saul continua, não parou por ali não. Os soldados, aqueles que estavam em volta de Saul ali do exército, não quiseram matar os sacerdotes. Mas a cidade eles vão destruir. Era uma cidade ali que estavam os gibeonitas, eles foram condenados a trabalhar no templo, então eles estavam ali. Eles estavam com suas famílias por ali, trabalhadores do templo, rachador de lenha, tirador de água. E versículo 19. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Você imagina a ira que esse homem estava, a ponto de matar até os animais. Então ele destruiu, não todos os gibeonitas, mas dessa cidade, que era a cidade dos sacerdotes, ele destruiu todos, mulheres, crianças, até os seus animais. Saul vai destruir. E quem vai pagar o pato? A aliança quebrada, uma vez quebrada, gera um prejuízo. Gerou para Acã e toda a sua família, por quebrar o concerto, a aliança com o Senhor, de não pegar os objetos condenados. E agora vai gerar um prejuízo. Só que quem vai pagar essa conta aqui de Saul ter quebrado a aliança e matado os gibeonitas vai ser Davi. 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 6. Houve 3 dias de fome em Israel. 3 dias. Se fosse 3 dias, estava bom. 3 anos de fome em Israel. 3 anos de fome. Você imagina, na época do rei Davi, 3 anos de fome. E Davi vai consultar a Deus. Por que, Senhor? E Deus vai responder a Davi. Davi consultou o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas.
Aí Davi vai aos gibeonitas, pergunta o que eles querem, e eles pedem 7 homens da família de Saul, e esses 7 homens são enforcados perante o Senhor. Davi poupa Melfibosete, que era seu amigo. Davi tinha aliança com esse moço, mas 7 homens morrem enforcados. Aí apraca a ira de Deus e a fome acaba. Então o prejuízo para Israel foi muito grande de Saul ter quebrado a aliança matando os gibeonitas. Então agora eles estão lá na cidade e não podem matar ninguém. Israel chega para a guerra e não podem matar ninguém. E o povo fica, os soldados, eles ficam irados. O exército fica irado, querendo matar, querendo saquear, mas os anciões dizem para eles: não podemos, porque nós fizemos aliança perante o Senhor com este povo e não podemos matar e nem saquear. Apesar de que, dali para frente, eles seriam os servos. Eles queriam viver. Eles queriam viver e por isso fizeram essa aliança. Versículo 18. Essas 4 cidades, eles não poderiam matar ninguém, agora pertence a Israel, a Josué. Vão trabalhar, vão achar lenha. Versículo 19. É quando os principais, os anciões, os líderes, se justificam para o povo. Versículo 20. Se matarmos, virá sobre nós. Eles falaram: se nós matarmos, virá sobre nós grande ira, que seria a ira de Deus. Versículo 21 a 23, a missão deles. A missão deles: rachadores de lenha e tiradores de água. Até que eles se deram bem. Trabalhar junto com os sacerdotes, aprendendo as leis do Senhor, fazendo serviço para Deus. Mas, no versículo 24, aí eles falam para Josué por que eles enganaram a Josué. Por que eles mentiram e enganaram a Josué. Aí é muito interessante para nós, porque Satanás, no ato da tentação do Senhor Jesus, ele cita a Bíblia. Ele vai citar a Bíblia, é o que esses homens vão fazer aqui. Josué quer saber por que vocês me enganaram, por que vocês nos enganaram. E eles vão justamente citar a Bíblia. Sabe onde que eles vão citar? Deuteronômio 20. Deuteronômio, capítulo 20, do 10 ao 17. O que está escrito lá? Vamos ler rapidamente. Deuteronômio 20, do 10 ao 17. 10 ao 17. Quando chegares a alguma cidade a combatê-la, apregá-lo-á a paz. Aqui você não vai entender nada. Mas apregá-lo-á a paz se essa cidade for de longe. Se for de perto, se estivesse a rolar naquelas nações que Deus condenou, sem chance. E eles estavam. E será que respondendo em paz, te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Eles só pagariam tributos e seriam servos. Porém, se não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus te dará na tua mão, e todo varão que houver nela, passarás ao fio da espada. É isso aqui que eles estão citando para Josué. Salvo somente as mulheres e as crianças, e os animais e tudo que houver na cidade. E todo o seu despojo tomará para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim fará a todas as cidades que estiverem muito longe. Eles vão citar isso aqui para Josué. Eles conheciam a lei de Deus. Não, que se eles fossem de perto, sem chance. Mas eles conheciam a lei, e a lei dizia que se a cidade fosse de muito longe, aí eles não fariam guerra, eles batiam na porta, se levantassem uma bandeira branca, aí só pagariam tributos e seriam servos. Fariam o que eles mandassem. Ou melhor, seriam submissos, mas continuariam com as suas
vidas, como continuou vários povos que, depois da morte de Josué, foi feita aliança, assim prejudicando depois o povo de Israel, porque eles fizeram aliança com aqueles povos que eles deviam destruir, que eram os de perto. Salvo somente as mulheres e as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, versículo 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem destas nações. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás viver. Então, já estava decretado a sentença de morte para eles. Eles não viveriam, porque eles eram de perto. E eles decidiram apelar para o engano. Talvez eu e você fizéssemos a mesma coisa. Houve um conselho formado e eles sabiam sem chance de vencer. Eles acreditaram no poder do Deus de Israel. Ainda que todos os reinos se unissem, sem chance. Como houve a colisão de 5 reis que foram lá para destruí-los, e eles chamam Josué, e Josué os salva da mão daqueles 5 reis. E nessa guerra a Bíblia diz que Deus manda várias pedras do céu, que vai matar mais homens do que o exército de Israel. Então, amados, está aí uma lição que nos chama muita atenção para o engodo, para o engano, e que Deus te abençoe. Meu abraço, tenha uma boa lição no domingo, e até a próxima, se Deus permitir.